Hoje você irá aprender os principais defeitos e ficar por dentro da melhor estratégia que preparei para você. E te garanto que se você pegar esse conhecimento, vocês não terão problema em dar um diagnóstico para o cliente. E tudo que será passado é função, operação e os principais defeitos. E vamos para a tela do meu PC. Bom, como vocês podem ver aqui, estou com um condensador com 70 graus, outro com 70 graus, porém já coloquei aqui um gelinho. O congelador tem que gelar, né? Claro, tem que gelar. E aqui temos o condensador com um lado quente e a outra parte fria. Não sei como vocês aprenderam como isso funciona, mas irei explicar para vocês a forma correta que se deve ficar. O condensador, quando está muito quente, de exemplo, eu irei dar esse. Vamos lá. Quando o condensador está muito quente, isso significa que tem a carga fluida refrigerante excessiva. E isso não pode acontecer. Por que não pode? Porque o compressor... Vem aqui embaixo aqui, ó. Vamos lá. Principais defeitos. O compressor, ele não vai aguentar, pessoal. Ele irá trabalhar em alta amperagem e o refrigerador não irá gelar. Por que não vai gelar? Porque já está tudo em forma líquida. E aí vai dar o que? O retorno. Vai dar o retorno de fluido refrigerante. E aqui eu posso te confundir um pouco, né? Com tantas imagens que eu coloquei no vídeo. Porém, vocês têm que entender o que eu estou falando para vocês. Não se liga muito nas imagens. Continuando. Aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó, tá tendo um retorno de fluido refrigerante por causa de excesso de gás. O condensador, ele não pode estar quente de ponta a ponta como está aqui. O correto dele é esse aqui, ó, metade quente, praticamente, né? Mais do que a metade um pouco. E a outra metade, ó, gelado. Calma, não sai do vídeo, porque eu vou dar uma explicação técnica aqui para vocês que ninguém passa. Então, para você que já tem experiência na área e já entende bem disso, beleza. Pode sair do vídeo a hora que quiser. Porém, conhecimento nunca é demais. Eu mesmo aprendo direto. Já tô com 14 anos nessa área e mesmo assim todo dia eu estudo. Continuando. Condensador, como eu já mostrei para vocês, bem quente, não pode porque dá excesso de fluido e acontece isso aqui, ó. Dá retorno de gás e queima o compressor por golpe de líquido. Então, para quem não entende, tem que explicar bem, né? Golpe de líquido queima o compressor. A principal função dele não essa. Vou puxar a foto para cá, do correto. A principal função dele é fazer gelar dentro do ambiente, chegar pelo menos a menos 15 graus. Aqui, ó, ele chegou a menos 10 graus. Por que ele chegou a menos 10 graus? Porque o condensador está tudo quente. Ele vai gelar, não quer dizer que não vai gelar, pô. Mas ele não vai chegar à temperatura que é o correto para congelar os alimentos e manter os alimentos na parte do refrigerador. Então isso não vai acontecer porque ele está todo quente. Ah, Daniel, então você está me dizendo que o condensador não pode estar quente de ponta a ponta. Então o que eu devo fazer para isso não acontecer? Aí lá vem a primeira dica. Vamos aqui para a tela do PC de novo. E para quem já saiu do vídeo, vai perder essa dica e as demais. Dica top. Dica top. Vou escrever aqui, ó, para ficar mais didático. Vou aumentar aqui, ó. Gás 134 por 3 PSI. Por que 3 PSI? Porque quando você põe 5 PSI, que é o correto, né? Ou se você põe por balança, que é o correto, né? Você deve pôr um pouco menos de fluido refrigerante. Por quê? Porque quando você põe a pressão correta, o compressor ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar com horas e horas e horas e vai aumentar a amperagem, vai aumentar a pressão, como todos entendem como pressão. Então vai aumentar a pressão e isso vai acarretar no quê? Vai acarretar no retorno do fluido refrigerante. E quando isso acontece, como eu falei para vocês, dá umidade no sistema, o compressor sofre golpe de líquido, você tem que trocar o óleo do motor se o motor não queimar. É uma pancada de procedimentos que você tem que fazer, tudo porque você não fez o procedimento correto de uma carga de fluido refrigerante. Então uma dica top que eu dou para vocês é por 3 PSI, no máximo, tá? Se for o gás R600, Daniel, aí você tem que pôr R600, no máximo aqui, ó, 0,7 PSI. Vai falar, caraca, isso não existe, né? Não existe não, né? Então quando você põe 0, só existe o 0 para você. Só o 0 para você que existe. Pô, 0,7 PSI. Beleza?
Não é 7 PSI, é 0,7. Não vem com essa não. Continuando a aula. A operação dele, como já tô falando para vocês aqui, que é essa, né, que eu acabei de passar do gás. Mas vamos incrementar alguma coisa a mais aqui. A operação é composta de quê? Um bom vácuo, uma boa limpeza de sistema. Se você for trocar o motor, você deve fazer a limpeza do sistema. Ah, Daniel, nunca fiz limpeza de sistema e nunca precisei disso e sempre funcionou normalmente. É isso aí, pô, tá certo, tá certo. Eu é que tô errado de usar 141B, nitrogênio passante. Eu que tô errado, você tá certo. É por esse motivo e outros que eu tô cansado de pegar refrigeradores todo sujo por dentro. Mas muito sujo mesmo. Cheio de foligem de solda, né? Porque quando você solda, fica cheio de foligem lá dentro. A mesma foligem que tá fora, dá dentro, entendeu? Então com isso, com o tempo, o compressor queima, o sistema obstrui. É por esse motivo e outros que todo mundo agora faz o quê? Fura o congelador, põe capilar externo, tubulação externa. Por que será, né? Por quê? Mas vamos lá, vamos continuando o vídeo. Um bom vácuo, uma boa limpeza. Vou aumentar aqui um pouco. E a troca do filtro, que a maioria não faz, é trocar o filtro. E tem que trocar o bendito filtro, galera. Tem que trocar. Vamos lá, vou pôr uma seta em cima de outra seta praticamente. Tem que trocar o filtro. Porque quando você não troca o filtro, o que acontece? O sistema pode obstruir bem aqui, ó. Não passa do capilar. Não passa. As bolinhas de sílica que tem dentro dele, elas umedecem, tá? Já do sistema antigo, porque muitos anos de uso e tudo mais, sistema sujo. Então o que acontece? O gás, ele passa com muita dificuldade por aqui, para poder chegar no capilar. Ele não chegando no capilar, acontece isso aqui, ó. Vamos puxar a foto, vamos puxar essa foto lá para cima. Botei a foto até no lugar errado. A foto era para ficar aqui, ó. Mil perdões. Mas deixa o like, vai deixando o like aí. Vai falar assim, esse Daniel é doido, esse moleque é maluco da cabeça. Todo refrigerista é. Pode ter certeza. Todo refrigerista é. Então, quando você não troca o filtro, acontece isso aqui, ó. Obstrui o filtro aqui, ó. Fica geladão aqui embaixo. Ficando gelado aqui, ele não vai passar o gás pro capilar. Porque o gás, ele fica onde tá mais gelado. Mais uma dica braba aqui agora, brava. Caraca, aí quem não ficou no vídeo até aqui vai perder mais uma dica que vai te salvar na hora lá do vamos ver, hein, galera. Vai te salvar com certeza, com certeza. Isso tudo que eu tô passando aqui, eu fui aprendendo com o tempo, pô. Não foi do dia pra noite. Eu mesmo fui pegando as dicas sozinho, comigo mesmo. E você vai saber agora que eu peguei essa dica. Quando você não troca o filtro e o sistema obstrui, acontece isso que eu falei pra você. Ele vai travar aqui o gás e não vai passar pra lá. Com isso vai parar o sistema, vai parar. Com certeza, o condensador vai ficar gelado, porque ele não vai passar mais o gás para cá, não vai fazer mais a troca de calor. Mas a dica é, quando você for trocar um compressor, ou quando você for fazer um orçamento de uma geladeira, e essa geladeira, o congelador, tá bem gelado, não significa que seja deficiência de fluido refrigerante, melhor dizendo para vocês. Vou te dizer agora o que você deve fazer. A primeira coisa que você deve fazer, que dica, e merece teu like. Você deve desmontar o congelador, sendo geladeira frost free. Por que você deve fazer isso? Porque o gás ele fica onde está mais gelado. Vou até aumentar aqui para vocês aqui. Porque o gás ele fica onde está mais gelado. Então se você não desmontar o congelador e ver se o congelador está obstruído de gelo, você vai achar que é gás. Isso acontece com frequência. Não é uma, é duas pessoas. São várias e várias pessoas que chegam pra mim pra falar comigo e diz, pô Daniel, pus a mão no condensador e o condensador tava geladão. O que eu fiz? Quebrei a válvula, não saiu nada, meti o gás, fui feliz, mas depois deu problema. Por que deu problema? Porque o gás fica onde está mais gelado. Para você realmente ver se o fluido refrigerante vazou, sendo uma geladeira frost free, você precisa abrir o congelador para ver se não tem gelo nenhum ali. Até mesmo para você diagnosticar o defeito com mais facilidade. Eu não vejo nem amperagem. Quando eu vou na casa do cliente para ver geladeira frost free, que ele fala que não tá gelando, eu ponho a mão no condensador e ele tá gelado, eu nem perco meu tempo. Eu abro o congelador. Por quê? Vários motivos. O congelador pode estar só com uma bolinha de gelo em cima dele, e ali eu já sei que é deficiência de gás, porque ele não está fazendo gelo por completo nele. Ou ele pode estar totalmente obstruído, que aí eu já sei que o problema pode ser resistência ou sensor de degelo.
ou até mesmo a placa. E mais uma vez, se você não deixou o like, peço que você deixe o like, segue e compartilha a conta, porque aqui eu só passo dicas top. Vocês podem até me achar maluquinho, mas eu tô passando ouro pra vocês. E depois de toda essa aula que eu dei, eu não vou precisar nem falar dos principais defeitos, porque infelizmente eu soltei todos eles aqui em cima. Não me contive e tive que soltar tudo de uma vez só. E assista esse videozinho que eu deixei pra vocês aqui.